Ele vem falar nessa noite com a gente, e acredite, quando o Senhor fala, muitas das vezes eu acredito que ele tem várias formas de falar com cada um de nós. Tem momento que você precisa de amor, ele vem com toda doçura. Tem momento que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor para ser corrigido mesmo. Tem momentos que o Senhor, ele coloca a nossa fé à prova, porque é fácil nós falarmos assim, eu creio no Senhor Jesus, e quando chega a prova, você fala assim, misericórdia, alguém pode me ajudar? Alguém? Você pede ajuda para o mundo, mas você não pede ajuda para quem te criou. Você não consegue dobrar o seu joelho e falar assim, misericórdia, Deus, essa prova está muito difícil. Então, é muito mais fácil você olhar para pessoas porque você está vendo e confiar, do que você olhar para Cristo e confiar. É muito mais fácil. Então, o Senhor vem nos dizer aqui em Efésios 2:4, o seguinte: Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Somente pela graça e misericórdia é que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza e a sua graça, que é revelada enquanto Ele fez por nós, por intermédio de Cristo Jesus. Pois é pela graça que vós são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós mesmo, é uma dádiva do Senhor. Então o Senhor vem nos mostrar nesse texto, mais uma vez, nessa noite, que a infinita misericórdia dele nos alcançou e nos alcança todos os dias. Não importa o que você faça, não importa o quão pequeno você se sinta diante do Senhor, não importa o tamanho da sua falha, se é grande ou pequena, ele vem mostrar para você que a infinita misericórdia dele é duradoura e dura para sempre. E que quando você falhar, você tem a oportunidade de se achegar diante do Senhor e falar assim, misericórdia, Deus, eu errei, eu falhei. Isso é reconhecimento de humildade e soberania ao Deus que você serve. Porque quando você dobra seu joelho e reconhece o seu erro verdadeiramente, o Senhor enxerga o coração aquebrantado. E o contrário é muito verdadeiro. Quando você se depara com uma situação que você sabe que você entristeceu o coração do Senhor Jesus e que você insiste em ignorar aquela situação ali, você está dizendo para o Senhor, não valeu a pena você ter vindo e morrer por mim. Morre de novo. Não foi suficiente. Eu preciso que o Senhor passe por tudo de novo. Sofra, seja chutado, seja açoitado, cuspido. Eu preciso que o Senhor sinta a mesma dor novamente. Porque o Senhor vem nos mostrando quantos de nós já não conhecemos Jesus há muito tempo. Talvez nós não tenhamos aquela experiência que você deseja. Talvez você não tenha tido ainda aquela experiência, sabe assim, que leva você, que parece que você vai ser arrebatado. Mas acredite, você já ouviu falar de um Deus vivo que mora dentro de você. Alguém que morreu por você. Nós mulheres, eu não sei todas, né? Mas eu falo de mim. Eu falo assim para Deus, Jesus, na tua palavra fala que o Senhor é o noivo. E o que o Senhor ama a igreja. A tua palavra fala, Jesus, que o Senhor quer o melhor para nós. Então, assim, desde quando eu era muito menina, adolescente, quando eu comecei a me ter por gente, eu falava para Deus assim, no dia que eu casar, Jesus, eu quero que o Senhor me dê a pessoa certa para estar ao meu lado. Sabe aquele amor assim que você fala assim, é a pessoa que me ama, que sente. Então assim, eu passei a fazer esse tipo de oração porque nós mulheres sabemos e desejamos o homem perfeito, o príncipe, né? A gente tem isso dentro de nós. Quando a gente vai casar, a gente casa com esse pensamento, é o príncipe do Senhor. O Senhor nos agraciou com isso. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a maior prova de amor a gente já tem. Foi ofertada na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu por cada um de nós. E quando você pensar ou imaginar que você não é amada por algum motivo ou amado por algum motivo, acredite, lembre-se
tem alguém perfeito, alguém que nunca falhou, alguém que nunca errou. Esse alguém, ele te ama com um poder tão grande, com uma preocupação e um ciúme tão grande de te perder, que ele simplesmente, ele deu a vida dele para te salvar. Ele deu a vida dele por mim e por você, porque ele te enxerga como pedra preciosa. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha assim e fala assim, talvez não tenha tanto valor, talvez você não dá tanto valor. Jesus vem falar para nós nessa noite que muitas das vezes nós estamos na presença dele, nós participamos de célula, de culto, buscamos, oramos, jejuamos, fazemos tudo na presença, sem a presença, porque esquecemos dele. E um momento como esse aqui não pode ser algo banal, não pode ser algo que simplesmente nós venhamos aqui, ouve falar da palavra, da salvação, desse Jesus perfeito e vamos embora para nossa casa e passa apenas de uma informação. Às vezes nós estamos na presença, mas não valorizamos a presença do Senhor. Quão valiosa é a presença do Senhor para cada um de nós? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer na nossa vida diariamente. Qual o valor que eu dou para o Senhor? Eu ouço diariamente, Jesus, ele foi o cara, ele veio, ele morreu. Eu até sei que é ele que me dá o fôlego de vida. Eu sei também que é ele que provê, mas e daí? E daí? A gente acredita que a gente vai levantar amanhã para trabalhar, não é assim? Ou é só eu? Eu me programo toda. Eu faço uma programação, a minha rotina é só o sangue do cordeiro. Eu tenho a rotina todinha na minha cabeça, tudo que eu vou fazer exatamente durante o dia seguinte. Mas quem que me garante que amanhã vai chegar para mim? Quem que me garante que daqui a um segundo eu vou estar aqui em pé falando com vocês? Ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus é a certeza que temos. Que se ele estiver e se for da vontade dele, nós permanecemos. Isso é chamado fé. Quando a gente decide viver pela fé, a gente acredita no impossível. Muitas das vezes a gente está com um problema tão grande, uma situação tão grande, que tipo assim, que a gente guarda dentro de nós e não dividimos com mais ninguém, muito menos com Deus. Só que acredite, Deus sonda o nosso coração e Ele sabe exatamente o que você tem passado. Ele sabe exatamente o que você tem vivido. Ele sabe exatamente as suas dores, as suas fragilidades. Gei, por que Ele permite? Não, tem situações que você se permite. Por quê? Você não decide dar ouvido à voz do Senhor. Ele está disposto a te ajudar, mas você não dá ouvido à voz dele. Ele está falando. Ele fala através de pessoas, ele fala através de louvores. Muitas das vezes você vai passando comigo, Jesus tem uma insensibilidade incrível. Muitas das vezes eu falo, Senhor, eu peço, falo assim, Deus, está acontecendo isso, me dá um sinal. É isso, Deus vai e fala. E ele age exatamente dentro daquilo que eu peço. Por quê? Isso é intimidade com o Espírito Santo de Deus, acredite. Busque a sua intimidade com quem te criou. Valorize a presença do Senhor, porque acredite, Ele está do seu lado literalmente o tempo inteiro. E não tem como Ele se separar de você, ainda que você queira. Ainda que você queira sair da presença e queira viver a sua vida longe da presença do Senhor. Ele está. Porque uma vez que você aceitou Ele, e Ele decidiu fazer morada dentro de você, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo se amalgama com a gente. Isso quer dizer que nós e Cristo somos um. Não tem como mais você sair da presença do Senhor, ainda que você queira. Não tem como mais você querer sair da presença, ainda que você faça situações e que você erre, o Senhor vai estar com você, te livrando. E glória a Deus por isso. Acredite, você é privilegiado por isso, porque o Senhor, Ele decide estar com você, ainda que você esteja errando, falhando, seja ela falha grande ou pequena, Ele está com você a todo tempo, cuidando, porque Ele decidiu te amar. Detalhe, nós não fizemos nada para merecer isso. Não fizemos absolutamente nada para merecer isso. Muito pelo contrário. Quando Ele decidiu olhar com o olhar de amor dele para nós, nós estávamos mortos, condenados ao pecado. A palavra vai dizer em Gênesis, não precisa abrir, no versículo 3, 8 ao 13, vai falar sobre a história de Ló. Todos conhecem a história de Ló, né? Quando Ló, ele decidiu seguir a vida dele longe do tio, quando o Senhor chamou para perto, Abraão, e falou para Abraão assim, olha,
Vai, sai da tua parentela, né, e vai viver a tua vida. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão foi e levou Ló. Nem era para Ló estar lá, ele entrou de gaiato na história. Mas amém. Só que detalhe aqui é que Abraão foi o cara que foi abençoado por Deus. Ele era um cara sábio, reto. A palavra vai dizer que Ló também era um cara correto e reto diante do Senhor. Só que Ló, ele não era um cara abençoado. Por quê? Diferente de Abraão, Ló andava por vistas. Abraão andava por fé. No momento que eles decidiram se separar, Abraão falou assim, olha, se você escolher o lado da esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Em outras palavras, Abraão deu a possibilidade e a oportunidade de Ló fazer a escolha certa. Só que sabemos que Ló, nesse momento em específico, ele não foi consultar Deus. Ele não foi consultar Jesus. Ele não foi orar e pedir o discernimento e a direção. Olha, pai, eu estou com essa decisão para tomar. É uma decisão muito importante para mim. Eu preciso da tua direção. Ele não foi. Ele simplesmente, a palavra vai dizer que ele olha e vê aqueles pastos verdejantes, aquele campo lindo, não é assim? E ele decide ir para o lado verdejante. Enquanto Abraão ficou lá na terra, que era só o pó da rabiola. Só tinha deserto. E a Bíblia vai falar para nós que, mediante a escolha de Ló, ele sofreu as consequências. Ele começou a viver uma vida, uma situação que não era o Senhor que tinha planejado para ele. Por quê? Ele começou a passar por coisas e situações onde ele se viu que os planos dele eram frustrados, os sonhos dele já não eram mais correspondidos. Ele se viu numa situação onde ele convivia com situações erradas. A palavra vai dizer que Sodoma e Gomorra foi uma cidade, um lugar que só tinha pecado. A prostituição reinava naquele lugar. E Ló, com a escolha dele, ele foi se aproximando, foi se afundando, foi se aproximando cada vez mais desse lugar. Com as atitudes dele, e sem ele perceber, e a escolha dele, a decisão dele, levou ele a praticar algo que ele não queria, que não foi projeto do Senhor para a vida dele. Será que nós, hoje, não somos Ló? Será que nós, hoje, olhando para dentro de nós, não somos o Ló que decide errado, que escolhe errado, sem consultar o Senhor? Porque aqui a gente vê uma decisão, uma escolha. Vemos também a consequência das nossas escolhas erradas. Que muitas das vezes eu decido viver algo que eu acho que me agrada. Muitas das vezes eu decido viver algo que eu acho que na minha cabeça está bem, que está tudo certo, que é aquilo mesmo que eu quero para a minha vida. Quando eu me dou conta, eu já não estou mais participando de um momento como esse. Quando eu me dou conta, eu já estou numa balada. Quando eu me dou conta, eu estou tomando uma cerveja. Quando eu me dou conta, eu estou vivendo outras situações longe da presença do Senhor. Assim foi com a vida de Ló. Ele esqueceu que ele foi chamado para viver pela fé. E o nosso chamado hoje, nós temos que entender que é o chamado para viver pela fé, não por vista. O que é viver por vista, Gê? Viver por vista é viver dentro da tua realidade. É viver dentro daquilo que você acredita que é certo. Viver por vista é viver trabalhando o tempo inteiro. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu trabalho a minha vida inteira correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de um carro top, de um apartamento top. Eu vivo a minha vida inteira correndo atrás disso. Perco o meu tempo inteiro correndo atrás disso. A minha vida é gasta com isso. E Jesus, onde ele fica? Não, mas Jesus não abençoa? Se eu estou trabalhando para correr atrás dos meus sonhos, tá? Sim. Mas não é sobre isso. Jesus, ele não te chamou para você correr atrás dos seus sonhos. Ele te chamou para o propósito, para você viver debaixo da palavra de obediência, dentro da palavra dele. Ele te chamou para perto. Ele te chamou porque ele escolheu você. Ele te chamou porque ele decidiu viver a tua vida. Aceite, em nome de Jesus. Aceite isso, porque ele decidiu te amar. Ele te chamou, o teu propósito é viver pela fé. É muito fácil a gente falar assim, eu acredito nesse Jesus aí. Mas quando vem a prova, será que você acredita mesmo? Quando Jesus coloca a nossa fé de prova, muitas das vezes você está passando por uma situação que você olha assim para a situação e fala assim, isso é coisa do capeta, isso não é coisa de Deus não. Isso não é coisa de Deus. Nós temos que ter discernimento. Porque muitas das vezes, Jesus,
Deus nos leva no deserto. Para quê? Para o nosso crescimento. Ele nos leva ao deserto. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado. Todos conhecem aqui a história. Jesus, ele foi tentado no deserto. Então, quem somos nós na fila do pão? Então, acredite, vamos ser tentados a errar e a falhar. Só que nós temos que ter a sabedoria de Cristo Jesus e entender que nós vamos vencer. Você tem que ter essa certeza. Porque a fé é ter a certeza. A fé não é, eu acho. Mas será? A fé é certeza. É certeza que alguém morreu por você, porque ele quis morrer por você por amor. Você não fez nada para merecer. A certeza é você estar com um filho doente, enfermo, e você olhar e falar assim, Jesus, é somente o Senhor que pode curar. Eu confio a vida do meu filho nas tuas mãos e a ninguém mais. Por quê? Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Quantos acreditam que Jesus está aqui presente nessa noite? Eu creio em nome de Jesus que ele se faz presente, porque na palavra dele diz, a palavra do Senhor é viva, ela não mente. Aonde tem 2 ou mais, ali eu estarei e me farei presente. Acredite que Jesus, ele tirou cada um de nós das nossas casas hoje, não foi simplesmente para dar um rolê. Não foi simplesmente para vir aqui ouvir falar a palavra Jesus, ele é a salvação, e eu vou embora para minha casa comer meu arroz e feijão e viver minha vida, vou trabalhar e pronto, e acabou. É só uma informação. Não! Ele te trouxe aqui para ele confirmar no teu coração aquilo que ele já vem falando há muito tempo. E muitas das vezes a gente finge não ouvir. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a certeza que você precisa. Ele é a cura que você precisa. Ele é o amor que você precisa. Ele é a salvação, a ressurreição que você precisa. Porque acredite, tem muitas áreas das nossas vidas que nós já estamos mortos, faz muito tempo. Parado no tempo. Jesus está falando, Jesus está chamando e nós estamos ali parados no tempo. Agora não, sabe o que é, Jesus? É que não dá. Sabe o que é? Eu tenho um compromisso ali, é rapidinho, eu já volto. Amanhã, quem sabe? Sabe o que é, Jesus? É que se eu for te aceitar, vai doer. Se eu for te aceitar e se eu decidir viver esse negócio aí, esse mistério aí, sabe? Vai machucar. Porque dói, irmão, acredite. Acredite que quando o Senhor chega para fazer a mudança, dói. Sabe por que dói? Porque ele está tirando a sujeira que está dentro de nós. Jesus, ele é santo, ele é transparente, ele é limpo, ele é o cara que ele não mora e não gosta de sujeira. Então se ele vem para entrar e morar dentro do teu coração, acredite, se tiver alguma coisa ali, ele vai tirar. A não ser que você não queira. A não ser que você bloqueie o trabalhar do Espírito Santo. Como? Dá não, Jesus. Ele não obriga ninguém. Entende? Mas você tem a possibilidade de viver algo extraordinário na presença do Senhor. Você tem a possibilidade de, sabe, de tomar posse de todos os benefícios que o Senhor te deu e te dá todos os dias na cruz do Calvário. Quando ele morreu por você e por mim, ele te deu muitos benefícios, acredite, a gente não faz nem noção do quão benefício tem para vivermos na presença do Senhor Jesus. Acredite que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para falar ao seu coração. Ei, eu só estou esperando você chamar, abrir a porta do seu coração. Eu só estou esperando naquele momento difícil da sua vida você clamar a salvação. É no seu casamento, clame, porque o Senhor tem misericórdia, ele tem salvação para teu casamento. É na tua vida financeira, na tua vida familiar, no ciclo de amizade, não importa. O Senhor sabe de todas as coisas, ele espera apenas que a gente chame pelo nome dele. Muitas das vezes você pode achar que ele não te ouve. Muitas das vezes você pode achar que você está sozinha ou sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, acredite, ele faz companhia para você diariamente. E acredite, ele ordena anjos para andar com você. Não basta a presença do Senhor. Olha o tamanho desse amor. Um amor tão constrangedor que não basta a presença dele diariamente com a gente. Ele simplesmente ele designa anjos para andar com você, porque você é pedra preciosa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele faz questão de fazer morada dentro de você.
Muitas das vezes você fala assim, ai, mas eu não quero, eu não posso, eu não estou preparada, esse negócio aí não é para mim, esse chamado, acredite. Eu dei essa desculpa muito tempo na minha vida. Eu falava direto, Jesus falava assim, filha, vem. Eu falava, de jeito, que jeito, cara? Como que eu vou? Muitas das vezes eu me sentia, sabe assim, aquela pessoa, a pior pessoa do mundo. Muitas das vezes eu olhava para dentro de mim e falava assim, Jesus, como que as pessoas falam que o Senhor vai morar dentro da gente? Um coração tão ruim. Porque acredite, nós não somos bons em momento nenhum da nossa vida. Muitas das vezes, se a gente não se dá conta, a gente está envolvido em situações, em falas, em gestos, que desagrada o coração do Senhor. Eu falo todos os dias, Jesus, eu preciso da tua salvação. Eu preciso do Senhor. Diariamente se renove sobre a minha vida. Por quê? Eu preciso te aceitar diariamente, porque eu entendi que quando eu não aceito o Senhor Jesus, eu falho. Quando eu não aceito o Senhor Jesus, eu erro. Ah, Gê, mas ninguém é perfeito. Claro que não. Mas você está muito mais propício a errar, a falhar, quando você acredita que você está sozinho. Então eu falo assim, Jesus, eu preciso do Senhor todos os dias na minha vida, me capacita, pelo amor de Deus, porque a gente sozinho, olha, eu falo uma coisa pra você, é triste demais. Então muitas das vezes eu me sentia, sabe assim, a última bolacha do pacote. Eu falava assim, jamais que esse cara perfeito aí vai olhar pra mim. Coração ruim desse. Uma pessoa totalmente errada.